Bora, meus amigos e minhas amigas. Hoje falamos sobre o Retrato de Dorian Gray, livro do mês de fevereiro, onde a gente aborda Oscar Wilde e toda a controvérsia que existe perante esse título aqui. Bom, você com certeza já ouviu falar de O Retrato de Dorian Gray, seja lendo este livro ou chegando até você, porque, como eu sempre digo, um clássico é um clássico e ele não precisa da sua vontade para chegar até você, ele te pega ali na esquina. Então, provavelmente você já ouviu falar desse título aqui. Você já viu em algum filme, alguma série, algo relacionado ao Retrato de Dorian Gray e acho que também já ouviu falar de Oscar Wilde. E uma curiosidade sobre esse título, sobre essa obra, é que ele foi encomendado pela Lippincott, né? Acho que é assim que se diz, Monthly Magazine, que em 1889 ali encomenda com Oscar Wilde um romance para ser publicado. Essa Lippincott era uma revista de baixo custo, né? Um periódico que soltava alguns romances, alguns contos, algumas histórias ali para o povo, né? Inclusive nos Estados Unidos e na Inglaterra concomitantemente. E este romance aqui foi encomendado, né, pelo Oscar, para o Oscar Wilde, e juntamente com este também foi encomendado um romance sobre Sherlock Holmes com Arthur Conan Doyle. Inclusive eles participaram, né, tanto o Sir Arthur quanto o Oscar Wilde participaram do mesmo jantar ali com o editor do periódico para receber esse pedido. E aí só em 1890 é que foi lançado ali no periódico, que vai estar, eu vou colocar aqui ou aqui, para vocês verem a capa, né? E custava ali coisa de centavos para a sociedade, né? Poder comprar e se deliciar aí com essas obras. A gente teve outras obras de Sherlock Holmes também que foram lançadas assim, entre outros romances da série, da época. Mas o Retrato de Dorian Gray, assim, como o periódico já previu quando chegou, eles fizeram ali uma certa censura em algumas palavras, em algumas frases inteiras, inclusive, porque já estavam imaginando, através do texto, que ia causar um certo alvoroço na sociedade, o que estava escrito aqui. E não deu outra, né? Os críticos britânicos ali caíram de pau em cima do Oscar Wilde por conta de algumas coisas que ele aludia ali no seu texto, principalmente por causa da amizade ali de três principais personagens que a gente vai falar daqui a pouco. E Oscar Wilde precisou se defender a duras penas ali, precisou ralar bastante para tentar, né, mostrar que não era bem por aí. Não deu muito certo, mas o que restou para a gente foi uma obra importantíssima aqui, né, do final do século XIX, mas que atravessa séculos e séculos porque se trata de um clássico. Pois bem, uma coisa importante também do retrato de Dorian Gray é que um dos temas principais aqui é a dualidade, né, do comportamento humano, assim como a gente viu lá no Médico e o Monstro, eu vou colocar aqui, já tem vídeo no canal também, mostra ali algumas intimidades entre homens, né, a amizade mais íntima, assim como no Médico e o Monstro, ali uma amizade cheia de mistério entre um grupinho masculino, né, mostra ali os grupos masculinos, aqueles clubes masculinos que existiam em Londres ali no século XIX, século XX, e fala de mistério, né? Tem bastante mistério, assim como as obras ali que fazem referência ao gótico, né? A sociedade vitoriana do período, e Dorian Gray não ficaria de fora. Então é tudo isso que a gente vai encontrar aqui. Principalmente, eu não gosto de fazer isso em todos os livros que eu leio, mas essa obra aqui é interessante a gente saber um pouquinho da vida do autor, porque principalmente por uma filosofia de vida dele, a gente tem referências ali de tudo que acontecia com ele, e inclusive, ao lançar esse livro aqui, ele chega ao banco dos réus, para vocês terem uma ideia. Então, vamos ver como que isso aconteceu e como que isso talvez possa refletir nessa obra maravilhosa. E nesta versão aqui da Dark Side, que faz isso ficar ainda mais maravilhoso, porque é uma versão muito bonita. Tem tradução do Paulo Cecconi, e tem aqui algumas notas do Luiz Gasparelli Júnior que eu diria que são fundamentais para vocês entenderem o pensamento do Oscar Wilde, entenderem a sociedade do período e entenderem também como era as leis, como era o esteticismo, como o esteticismo era visto, como o decadentismo era visto, que são ali movimentos, né? E essas notas elas são importantíssimas
para que a gente não deixe passar nenhum detalhe ali da leitura. O livro em si não é tão grande, mas faz bastante diferença essas notas. Para mim fez. Eu que li uma outra versão, na primeira vez que eu li, lendo esta agora, eu achei muito mais rica a experiência, eu achei o nível de imersão muito mais rico. Então eu recomendo muito essa versão da Dark Side. Bom, mas por que que eu digo que faz uma certa diferença entender um pouquinho da vida de Oscar Wilde? Porque ele era conhecido ali por ter uma vida muito estética, tá? Onde um dos principais pensamentos dele era que a vida imita a arte, para vocês terem uma ideia, e não o contrário, né? E que a gente deveria ali tornar, né, ser bastante incisivo em tentar tornar a nossa vida uma pura obra de arte. O que que ele quer dizer com isso, né? Ele está aludindo ao esteticismo, né? A vida mais sensível, né? Uma vida onde a gente, na base da palavra estética mesmo, né? Onde a gente alude à estese, né? Aos sentimentos, às sensações em si, e assim a gente transforma a nossa própria vida numa obra de arte. Então, o que ele está querendo dizer, né, ou o que ele está querendo dizer não, mas o que ele acreditava é que a gente precisa de poesia, a gente precisa dar ênfase na beleza, a gente, de certa forma, pode viver uma vida mais hedonista, né, e trazer essa beleza da vida frente às trivialidades que a gente encontra no trabalho, na vida em sociedade, ou dentro das regras da sociedade. Então, de certa forma, a vida estética, né, a busca por essa estese, por essas sensações, faz com que a gente se livre ali das amarras da sociedade, nesse caso, principalmente da sociedade vitoriana, né, e consiga ter uma vida muito mais sensorial, muito cheia de sensações, onde a gente extrai de fato o néctar da vida. É mais ou menos isso ali o que o pensamento estético de Oscar Wilde traz, e é muito disso que a gente vai ver nesse livro. Então, para vocês terem uma ideia, depois que ele lança esse livro aqui, Oscar Wilde, antes do lançamento, na verdade, ele já era conhecido ali, ele já tinha algumas fofocas da época que diziam que ele era bissexual, ou que ele tinha casos ali com jovens, né? O que era facilmente, o que caía facilmente dentro de algumas leis inglesas, classificado como sodomita e algo do tipo. Mas depois que ele lança esse livro aqui, ele conhece o filho de um marquês, né? Que se chamava Alfred Douglas, se não me falha a memória. E ele começa a ter uma vida muito próxima desse Alfred, só que o pai do Alfred não gosta nada disso. A sociedade já começa a criar um burburinho ali, né? Dizem, inclusive, né, tem alguns relatos, inclusive nas notas desse livro a gente vê bastante isso, e no prefácio também, que este Alfred ele era muito bonito e para o Oscar Wilde parecia que era o próprio Dorian Gray, vocês vão ver daqui a pouco, que tinha ganhado vida e aparecido na vida dele. Então, lembra que eu falei que a vida imita a arte? Para o Oscar Wilde, a vida começou a imitar a arte e ele começou a ficar muito próximo desse Alfred. Tem alguns indícios de que, de fato, eles tiveram ali um romance, alguma coisa. E aí o pai, né, do Alfred, que era um marquês ali do período, ele começa a levantar falsos testemunhos, digamos assim, a respeito do Oscar Wilde, espalhar ali boatos de que ele estava dissuadindo o seu filho, e isso faz com que Oscar Wilde o processe por difamação. Só que esse tiro sai pela culatra, o Wilde não consegue provar que aqueles atos de sodomita lá que ele estava sendo acusado eram inverídicos, e aí o processo se inverte, e o pai do Douglas, né, do Alfred Douglas, começa um processo em cima do Oscar Wilde e ganha. Neste processo, trechos desse livro são usados como prova do pensamento de Oscar Wilde. Tinha uma lei do período, eu não vou me lembrar agora de fato qual que era o nome, mas era uma lei que fazia com que os atos homossexuais fossem punidos, né? Então, na sociedade vitoriana ali, na sociedade inglesa vitoriana, os atos homossexuais eram punidos pela lei, e assim o Oscar Wilde foi preso, foi condenado a 2 anos, né? Tendo como prova de acusação o seu próprio livro, tá? E esta versão é exatamente a versão que foi usada naquele período de 1890.
onde não tem ali tanta censura, porque esse livro que ele foi censurado várias vezes, vocês podem pesquisar. E esta versão, ela é a mesma que foi utilizada contra Oscar Wilde nos tribunais. Bom, Oscar Wilde é preso, coitado, né? Vai totalmente contra a filosofia de vida que ele levava. Imagina ficar preso, ser condenado a trabalhos forçados. Onde vai a estética da vida na prisão, né? Depois disso, ele entra numa decadência total. 3 anos depois que ele sai da cadeia, ele morre. Ele falece em Paris, num ambiente totalmente insalubre, né? Ele é até enterrado sem reconhecimento, só depois que veio o reconhecimento, né? Mas o fim da vida dele não foi nada bom, sendo perseguido por ser quem ele era, tá? Mas entendendo isso, a gente consegue entender um pouco mais de Dorian Gray e dos personagens que envolvem este encantador jovem aqui da era vitoriana, chamado Dorian Gray. E o livro em si começa de uma forma belíssima, tá? É um livro muito bonito, é um livro bonito que eu digo não só esteticamente, mas bonito também no texto de Wilde. Ele escrevia muito bem, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que é o esteticismo de Wilde, olha o começo do livro, é o primeiro parágrafo, tá? Diz assim, ó: o perfume abundante das rosas tomava o estúdio, e quando a leve brisa de verão soprou por entre as árvores do jardim, trouxe, pela porta aberta, o forte aroma dos lilazes e a sutil fragrância das roseiras. Vai falar que a hora que você está lendo isso compenetrado, você não consegue sentir de fato a brisa, o cheiro das rosas, dos perfumes. Então isso é um pequeno traço ali do esteticismo e essa característica molda o texto como um todo. E no começo desse livro, isso aqui que eu li está na página 27 dessa versão, tá? Vocês podem conferir aí. E aí, por todo o livro, por toda a narrativa, a gente vai vendo características assim. E neste comecinho a gente já acompanha um personagem que chama Lord Henry Wotton, que é um aristocrata, um bom vivant. Ele tem um pensamento muito parecido com isso que eu disse agora há pouco, né? Estético, que alude ali às sensações. Para ele a vida é uma pintura, para ele a vida é uma beleza única, e ele não quer gastar tempo da vida dele trabalhando, ele não quer gastar tempo da vida dele com coisas chatas e corriqueiras, mas sim prestando atenção em todas as sensações, né, em todas as belezas que a vida pode trazer para ele. Neste momento ele está no ateliê de um artista, de um pintor chamado Basil, ou Basil, depende aí da versão ou de como você quer pronunciar o nome. Eu falo Basil. E o Basil, ele encontrou um jovem muito bonito. Ele tem a amizade desse jovem que é elegante, muito jovem, muito belo. E para o Basil, este jovem chamado Dorian Gray é o que vai ressignificar toda a arte dele. Ele é um pintor. E para ele, o ápice da sua arte vai ser pintar um retrato de Dorian Gray. Trazer o Dorian Gray até seu ateliê, inclusive ele está para chegar, e pintar um retrato dele, porque assim ele vai conseguir materializar o que há de mais belo no mundo e conseguir fazer a arte dele evoluir, chegar ao ápice através desse retrato. Só que o Basil, ele tá ali num dilema porque ele não quer que o Dorian Gray encontre o Lord Henry, porque ele sabe que o estilo de vida do Henry pode dissuadir o Dorian. Então ele quer ali, fala, ó, não encontra ele, não encontra, é melhor você não conhecer e tal, mas não dá outra, né? O Dorian Gray chega, eles se conhecem. E quando o Lord Henry começa a falar do seu modelo de vida, da sua filosofia de vida, das características hedonistas, né? E também encantado pela beleza do jovem, ele é facilmente alvo, né? O Dorian Gray facilmente se encanta por esse modelo de vida, mesmo porque a gente vai ver que o Basil é um chato de galocha, tá? Um cara meloso, um cara chato, mas enfim, essa é a minha opinião. Dorian e Lord Henry se reconhecem um no outro, digamos assim, eles se encantam um pelo outro. E a gente vai ver ao longo da história que o Henry ele vira uma espécie de mentor para o Dorian, fazendo com que algumas tragédias aconteçam, né? Mas nesse momento eles se conhecem e o Basil pinta de fato um retrato do Dorian Gray. E esse retrato é o mais belo possível, né? Quando eles veem o retrato, eles se encantam porque toda a beleza do Dorian tá ali naquele retrato.
E, inclusive, o Lord Henry, a hora que vê, né, hedonista como é, ele olha aquilo e fala, nossa, que incrível esse retrato. E o melhor de tudo é que, enquanto você, Dorian, vai envelhecer, nós poderemos olhar para você como você é hoje. O seu retrato nunca vai envelhecer, embora você envelheça. E assim a gente vai ter uma figura da mais perfeita beleza que a gente já teve, que a gente já viu. E aí, nesse ponto do livro, tem uma parte importante que eu vou falar para vocês, porque para mim é fundamental para entender o que vai acontecer mais para frente. Essa parte está na página 50, tá? E vai mostrar as características ou as reações que o Dorian teve na hora que viu a sua pintura e também uma fala muito importante para vocês entenderem a continuidade do texto, tá? Então, o comportamento dele foi o seguinte, ó. Ao ver a pintura, recuou e por um instante suas faces enrubesceram de prazer. Uma expressão de alegria tomou-lhe os olhos como se reconhecesse pela primeira vez. Como se ele reconhecesse a si mesmo, né, pela primeira vez. Ficou imóvel e maravilhado, levemente consciente de que Basil falava, mas incapaz de captar o sentido das palavras. A noção da própria beleza o assaltou como uma revelação. Jamais a sentira antes. Os elogios de Basil Hallward até então lhe pareciam os exageros galanteadores de um amigo. Ouvira-os, rira-se deles e os esquecera. Não influenciaram sua natureza. Então surgira Lord Henry, com seu estranho panegírico sobre juventude, sua terrível advertência sobre a brevidade. Aquilo o afetara no momento e agora, ao contemplar a sombra da sua própria graciosidade, a realidade plena da descrição passou diante dos seus olhos. Sim, chegaria o dia em que seu rosto ficaria enrugado e sem viço, seus olhos ficariam turvos, sem cor, a graça de sua silhueta débil e deformada. O escarlate deixaria seus lábios e o dourado seria roubado de seus cachos. A vida que alimentaria sua alma deterioraria seu corpo. Ele se tornaria ignóbil, horrendo e deselegante. Então ele teve pela primeira vez a noção da sua beleza, e a antítese disso veio de rompante. Assim como aquelas flores que a gente viu no começo, né, o cheiro das flores, ele soube que a efemeridade da vida o assolaria em qualquer momento. Então, olha que texto, né, lindo, que coisa mais bonita, né? Ao mesmo tempo que ele tem noção da sua própria beleza, ele tem noção de que os elogios dos seus amigos não eram mentiras e nem galanteios, era a própria realidade. Ele teve medo do que o Lord Henry falou. E o que ele falou? Todos somos efêmeros, por isso temos que aproveitar ao máximo. Sendo efêmero, nós vamos definhar. E aí, Dorian Gray faz o seguinte. Ele fala agora isso. Que tristeza, sussurrou Dorian Gray, os olhos ainda fixos em seu retrato. Como é triste! Ficarei velho, horrendo e desfigurado. Porém, esse retrato permanecerá sempre jovem. Jamais envelhecerá além deste dia de junho. Se ao menos fosse o contrário. Se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada no mundo que eu não oferecesse em troca disso. E aí, o retrato de Dorian Gray de fato começa. Tá? Então, nós temos ali uma pessoa estupefata diante da sua própria beleza e, de rompante, ele percebe que aquilo logo vai acabar. O seu retrato vai continuar eternamente jovem enquanto ele vai definhar. E aí, ele meio que faz uma maldição, né? Como eu gostaria que o meu retrato envelhecesse no meu lugar, enquanto eu ficasse eternamente jovem. Olha, estamos na sociedade vitoriana, na literatura gótica, e o que se diz acontece. Pois bem, é por isso que eu disse que assim começa o retrato de Dorian Gray. E aí, nesse momento, eles entram numa discussão, os três, o Lord Henry, o Basil e o próprio Dorian Gray. Eles querem ficar, né? O Basil pintou o retrato para o Dorian, mas o Lord Henry, ele fala ali, poxa, eu gostaria muito de ter esse retrato para mim. E o Dorian, quando vê que ele vai definhar, que o retrato vai ficar eternamente jovem e que ele vai morrer, ele começa a ter um certo asco pela pintura e começa ali, numa crise existencial, a chorar, né, a falar ali mais
exasperadamente. Só que aí, o que que o Basil, como um bom pintor, faz? Como um bom artista? Ele fala, poxa, o meu objeto de beleza não gostou do que eu fiz para ele, então o que que eu vou fazer? Eu vou destruir esse quadro. E a hora que ele vai destruir, o Dorian Gray levanta, vai para cima dele, impede ele e fala ali com raiva o seguinte: não faça isso, porque isso seria assassinato. Então, isso é muito importante. Agora há pouco ele falou que gostaria que o quadro envelhecesse no lugar dele, e a hora que o Basil vai matar, ou melhor dizendo, vai rasgar o quadro, ele fala que aquilo seria assassinato. Isso é importante para vocês entenderem o desfecho dessa história, tá? Eu já vou deixar claro, eu não vou falar o que acontece, tá, durante o livro, eu não vou falar o que acontece durante esse romance, ou melhor dizendo, não vou dar spoiler do final, mas aqui a gente já tem uma boa ideia de tudo que o Oscar Wilde está fazendo, né? Essa visão estética, essa visão das sensações, né? Essa amizade, essa beleza sem medo de que um amigo diz ao outro, essa visão de vida hedonista do Lord Henry e o apaixonamento do Dorian Gray por essa visão de vida do Lord Henry, tá? O que acontece? O Dorian Gray ele fica com o quadro, ele leva o quadro até a sua casa, e assim ele segue a vida. Bom, depois dessas primeiras cenas aí, que é o primeiro e o segundo capítulo do livro, o Dorian e o Henry, eles se aproximam demais, né? Um vai à casa do outro constantemente. A gente vê que o Basil, ele fica de lado, né? Em um dos momentos ali, o Basil, ele pede para o Henry, por favor, né? Quase que ajoelhado, para que ele não afaste o Dorian do Basil, né? Inclusive, essa é uma das coisas que foram suprimidas em outras versões do retrato de Dorian Gray, porque o Basil fala que o Dorian é o seu motivo de viver, mais ou menos assim, né? Como se ele tivesse apaixonado. E para não soar, não cair dentro das restrições, né, das leis inglesas, uma outra versão diz que para ele não afastar o Dorian do Basil, porque ele era o seu fator primordial para sua arte e não para sua vida, né? Então tem esses pequenos para vocês terem uma ideia de como que foram as censuras, né? Mas não dá certo, até porque, como eu disse, o Basil era um chato de galocha, de fato, e o Henry e o Dorian se aproximam demais, e assim eles começam a viver. E o Dorian, inclusive, tem acesso a alguns livros do Henry que fala né, dessa vida plena hedonista, dessa vida baseada nesse esteticismo, né? E aí o Dorian, ele vai começando a ter comportamentos mais narcisistas, digamos assim. E até que um momento ele se apaixona por uma atriz. Essa atriz interpreta Shakespeare ali num teatro. Ele se apaixona por ela, tamanha é a sua capacidade de atuar, tamanha a sua beleza, o jeito com que ela declama, né, as falas ali de Shakespeare, das principais personagens de Shakespeare, né? E ele se apaixona por isso, de novo, mostrando uma visão estética da vida, né, da arte. E ele fala para os amigos ali, o Henry e o Basil, eles não acreditam que o Dorian Gray vai casar. E aí o Dorian leva eles para ver essa atriz, né? Essa atriz se chama Sybil Vane. E justo no dia que eles vão assistir, ela tem uma atuação lastimável. E quando o Dorian vai perguntar para ela o porquê, é porque ela diz que é porque ela sabe que o Dorian já ama. Então ela não tem por que mais usar as máscaras do teatro para encantar. Ela vai ser ela mesma. E nesse momento, o Dorian praticamente diz para ela que ele não a ama mais, que ela passa a não existir mais para ele, justamente porque ela tirou as máscaras. E olha como isso é paradoxal, né? Quando ele a conhece de verdade, ele não a ama. E para ele só faz sentido se ela fosse aquela atriz. Então essa parte do livro, ela chega a ser um pouco difícil de entender, porque é de novo, a vida imita a arte e não o contrário, né? Então, quando a Síbil ela tira suas máscaras metafóricas, eu estou dizendo, o Dorian para de amá-la, porque ele queria que ela fosse a arte em si. É isso que ele quer. E aí ele não ama mais ela. Eles têm ali, é interessante, é gostoso acompanhar ali a conversa dos dois, né? Ela fica tão magoada, tão chateada que isso leva a uma tragédia. O Dorian, depois que percebe que ele fez uma besteira ao dizer que não vai mais casar com ela,
Ele tenta consertar, mas já era tarde demais, né? Eu não vou dizer o que acontece, vocês precisam ler. Mas a gente começa a ver que o Dorian, a partir daí, ele começa a usar as pessoas como instrumento para ter uma vida plena. A satisfação, os seus desejos, eles são atendidos tendo o outro como objeto. Ele começa a usar as pessoas. E aí ele faz isso com o próprio Henry, ele faz isso com o Basil, ele fez isso com a Síbil, e ele começa a se ver sozinho, ele começa a não ter mais amarras da sociedade, né? Ele começa a não mais respeitar o que a sociedade impunha e vive plenamente a partir dos seus desejos, né? A gente pode fazer uma referência aqui de novo, pelo menos eu faço, ao Mal-Estar na Civilização do Freud, que tem vídeo aqui também, se vocês quiserem assistir. Então, esse período, a gente vê que o homem está descobrindo ali um novo eu, né? Como a gente já viu o Médico e o Monstro, o próprio Dorian Gray. E o Freud vive esse período, ele não tinha lançado o Mal-Estar na Civilização ainda, que foi só no século XX, aqui a gente está no século XIX ainda, mas está ali, diferença de 20, 30 anos. Por que eu disse do Mal-Estar na Civilização? Porque ali a gente vê que os nossos problemas começam a partir do momento que a gente reprime os nossos desejos para conseguir ser aceito em sociedade. Mais ou menos isso, tá? De uma maneira bem tupiniquim que eu estou explicando isso. Bem rasteira. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem um Dorian Gray que não está nem aí para a sociedade. A gente tem um Dorian Gray que começa a viver por si mesmo, como um belo narciso, né? Ele começa a ter os seus desejos atendidos, custe o que custar, e isso leva a uma degradação gigantesca. E aí ele começa a perceber que o seu quadro, o seu retrato, está carregando todas essas características de degradação dele, principalmente as físicas, né? Então o quadro dele começa a mostrar envelhecimento enquanto ele está eternamente jovem, só que a sua degradação não é física, mas é moral. E aí que está o grande lance, né? O seu quadro ele mostra a sua degradação física, enquanto ele em si vive a sua degradação moral. Para vocês terem uma ideia disso, é legal ter uma. Eu já até indiquei essa série, tá? Mas essa série que eu vou colocar aqui chama Penny Dreadful. Ela mostra muito ali da sociedade vitoriana, principalmente ali dos lados góticos, né? Do mistério e do oculto, do misticismo. Mas o Dorian Gray é um personagem desta série. Podem assistir sem medo se vocês não leram, porque não tem spoiler desse livro aqui na série. Mas ali tem um personagem que se chama Dorian Gray, que vive numa casa, é um jovem muito belo, rico, cheio de retratos em sua casa, e ele tem um retrato. Tudo isso que eu te falei agora já aconteceu quando essa série é lançada. Penny Dreadful. E aí vocês podem ter uma ideia de como era a vida do Dorian Gray. O Dorian Gray da série é exatamente o Dorian Gray que mostra aqui depois que ele cessa o casamento com a Síbil. Ele começa a viver por ele mesmo, ele começa a viver em prol do seu prazer, do seu próprio desejo, e aí as coisas acontecem, né? Como de fato deveriam acontecer. Pois bem, ele entra nessa degradação moral, as coisas vão caminhando, fatos horrendos acontecem, e aí a gente se caminha, né, ou encaminha-se para o final do livro. O que acontece com Basil, vocês vão ter que ler para entender. O que acontece com Henry, vocês vão ter que ler para entender. E o que acontece com o próprio Dorian Gray, também vocês precisarão ler. Mas o que eu digo é, essa é uma obra belíssima de Oscar Wilde, que vale a pena ser lida, que vale a pena ser adquirida e que vale a pena investir ali horas e horas de leitura, com bastante parcimônia, com bastante tranquilidade, para ver, né, só aquele primeiro parágrafo que eu li, o quão belo é esse texto de Oscar Wilde. Bom, essa versão aqui da Dark Side, como eu disse, ela é muito bonita, né, ó. A capa, a parte de trás do livro tem uma belíssima caveira aqui, para você que gosta. As notas que eu disse, elas são muito importantes, pelo menos eu achei, me deram uma experiência muito mais imersiva, né? Olha como as notas começam, tem bastante notas aqui, ó. Essa versão também ela tem aqui um marcador que ajuda bastante. E no final, nós temos aqui cartas ou respostas, né, do Oscar Wilde em relação às críticas que ele sofreu.
Então, os críticos ali publicavam as notas a respeito do livro e o Oscar Wilde respondia. Então aqui a gente tem algumas respostas, tá vendo? Aqui no final, são belas páginas aqui só de respostas do Oscar Wilde. Teremos também alguns poemas, né? Temos também algumas artes que mostram ali como que foi o julgamento de Oscar Wilde. Talvez, eu não sei ao certo, eu li aqui, mas não achei se era algum panfleto da época mesmo, né? Mas é uma versão bem completa, né? Bem completa mesmo. E no fim temos alguns poemas do Oscar Wilde. Olha lá. Dá para ler aqui alguns poemas. Então, isso faz essa versão uma versão belíssima para ter aí no seu acervo. Eu vou deixar na descrição aqui o link, se você quiser adquirir. Tá? Lembrando que adquirindo pelos links que eu coloco aqui na descrição, você ajuda o canal a se manter vivo, porque sem acréscimo nenhum para você, a Amazon dá uma pequena participação para a gente, ok? Então, se você quiser comprar alguma coisa, compre pelos livros e já ganhe o meu muito obrigado. E meu muito obrigado também eu dou se você deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever se não for inscrito, ativar todas as notificações aqui no sininho, fica aqui embaixo, e também comentar o que achou da minha resenha, se gostou, se não gostou, o que faria diferente. E também, se quiser, pode deixar aí dicas de livros que você gostaria de ver aqui no canal. E aí eu vou analisar com todo carinho, quem sabe eu trago a resenha para este livro que você deseja. Nos próximos dias eu vou colocar o vídeo dos livros que a gente vai ler em março e teremos uma surpresa, pelo menos eu acho que vai ser uma surpresa bastante agradável. E assim eu termino este livro, o vídeo também, sobre o retrato de Dorian Gray, ficando por aqui. Belezinha, meus amigos e minhas amigas? Pois bem, até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, Eduardo Cassago, um amante de Oscar Wilde, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!